Boa noite, irmãos, graça e a paz. Boa noite para quem está em casa nos assistindo. Deus abençoe a vida de cada um. Vamos nos colocar em pé. Reverência à palavra do Senhor. Abrir nossas Bíblias em Hebreus 13, 15. Hebreus 13, 15. Para nós é uma alegria, estarmos aqui, podendo adorar o Senhor nesta noite. Obrigado pela vida de cada um que está aqui presente. Hebreus 13, 15. Sendo assim, por intermédio dele, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Amém? Que nós possamos, irmãos, não somente neste momento que nós estamos aqui, na casa do Senhor, expressar o nosso louvor a Ele, mas que em cada momento, do nosso caminhar, do nosso dia a dia, nós possamos mesmo oferecer ao Senhor, através do que nós fazemos, através do que nós praticamos, o louvor a Ele, gratidão a Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é em nossas vidas, porque independente de tudo que nós temos passado, o Senhor é Deus, e Ele tem cuidado de nós, tem nos livrado de todo mal, tem fortalecido, aqueles que precisam ser fortalecidos, animado, cuidado, curado. Então que neste momento, nós possamos mesmo nos colocar diante da presença dEle e louvar o Senhor, com gratidão em nossos corações por tudo que Ele é. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus. Obrigada, Senhor, pelo privilégio que temos, ó Deus, de estarmos aqui diante da Tua presença, na Sua casa, podendo adorar, Senhor, o Seu nome, ó Deus. Receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, esse culto, que a Sua presença, Senhor, venha ser real neste lugar, ó Deus, que os nossos corações, Senhor, as nossas mentes possam estar mesmo totalmente voltadas a Ti. E obrigado, ó Deus, receba, Senhor, toda a nossa adoração, esteja com o pastor no momento da palavra, que ele venha ser direcionado pelo Senhor, ó Deus, e que a sua palavra, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que foi ministrado nessa noite, venha de encontro com os nossos corações, que nós possamos sair daqui, ó Deus, cheios da tua presença, que nós possamos sair daqui transformados, ó Deus, pelo poder da sua palavra, em nome de Jesus, amém. Irmãos, aplauda o Senhor. Graça e paz, irmãos. Amém? Muito obrigado você que tem participado, você que tem vindo, você que está nos assistindo também. Alguém nos visita pela primeira vez nessa noite? Por gentileza, levante sua mão ali. Muito obrigado por tua presença, tá bom? É uma honra receber nessa noite. Você vai receber uma lembrancinha da igreja. Se desejar preencher, fica à vontade, tá bom? Leandro, a Thaís, sejam bem-vindos, tá bom? Deus abençoe muito a vida de vocês e de todos vocês também, Está nos assistindo, pessoas que às vezes, de até outros países, tem mandado mensagem, isso é muito bom, muito bacana. Irmãos, nós vamos falar um tema hoje bem interessante, que é sobre o contentamento. Nós vamos falar sobre o contentamento e em um mundo descontente. Nós vamos exercitar, porque isso não é a coisa que muitas vezes nós temos do nada, assim, acontece do nada. Não, a gente precisa exercitar isso. Esse contentamento, será que é aquilo que Deus tem me dado? Eu sou contente por aquilo que Deus tem me dado? De repente eu estou lutando tanto para obter algo, não somente material, mas eu estou lutando para obter aquilo, quando eu recebo eu não tenho prazer, eu não tenho aquele contentamento. Porque é isso que as mídias estão fazendo, e sempre fizeram. O marketing hoje, de uma certa forma, não generalizando o marketing, a publicidade, mas acontece dessa forma. Ele sempre joga para você que você precisa de algo novo. Você tem aquele aparelho, você tem um carro, você tem uma casa, mas você precisa ter algo novo. E aqui eu não estou falando para a gente ficar parado, estagnado naquilo. A gente precisa melhorar em muitas coisas, a gente sabe disso. Mas eu preciso exercitar um contentamento em um mundo descontente. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 6. Paulo escrevendo para Timóteo, um jovem pastor. E ele começa a dar diretrizes para esse jovem. 1 Timóteo capítulo 6.
versículos 6 ao 11. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, mulher de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Amém? Vamos orar mais uma vez, pedindo para que Deus fale aos nossos corações nessa noite? Pai, nós queremos agradecer a Ti, ó Deus, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado, ó Deus, sabedoria, o Senhor tem nos dado, ó Pai, sempre um espírito de contentamento, ó Deus, mesmo que o mundo tenha estado descontente, ó Pai, trabalhe em nosso coração, ó Deus, para que possamos ser esse homem que o Senhor fala aqui na Tua palavra, que possamos estar buscando a justiça, a piedade, buscando a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Trabalhe em nossos corações, ó Pai, para que possamos estar empenhados, ó Deus, com a Tua palavra e tendo sempre, ó Deus, a fé em Jesus Cristo, acreditando que o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Muito obrigado por esse tempo e pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Eu sei que às vezes não é tão simples falar sobre contentamento no mundo materialista em que nós vivemos. Não é tão simples falar, eu estou contente com aquilo que eu tenho, porque às vezes nós temos algo que Deus tem nos dado, e eu estou descontente com aquilo. É lógico que nós vamos trocar, nós vamos melhorar, nós vamos crescer, mas embora tudo isso, eu preciso estar contente com aquilo que eu já tenho, com aquilo que Deus já tem me dado. E quando Paulo escreve aqui que a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, ele vai falar em seguida, pois nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar. Então aqui já cai por terra todo o materialismo. Para que nós estamos vivendo aqui nessa terra? Qual que é o objetivo? Qual que é o propósito? Coisas, irmãos, coisas materiais nos acompanham, porque nós estamos trabalhando. E Deus abençoa aquele que trabalha. Eu vejo pessoas observando o ímpio, aquela pessoa que não tem Deus, enriquecendo, fazendo muitas coisas, mas ele trabalha também. Ele faz cursos, ele faz muitas outras coisas para obter a sua renda. E com o cristão não é diferente. Graças a Deus essa mentalidade já mudou muito desde o passado. Já mudou muito. Um pouco mais atrás aí as pessoas falavam, não, eu sou filho do rei, então Deus vai me abençoar e ponto final. E não queria estudar, não queria fazer as outras coisas. E a gente sabe que a gente precisa estar contente, mas ao mesmo tempo trabalhando. Eu quero trocar de carro, quero comprar uma casa melhor. Independente disso, eu preciso estar contente com aquilo que eu tenho, que Deus tem me dado. Se Deus me deu, então eu preciso estar contente. Olha, eu tenho uma casa de 4 cômodos, eu quero aumentar mais um cômodo. Eu não estou contente com 4, eu quero 5, 6, não tem problema. Mas eu preciso estar contente com essa aqui que Deus tem me dado. Então esse descontentamento, ele acaba sendo natural no ser humano, mas na vida do cristão a gente precisa entender que não é tão bíblico assim. Porque aqui está falando, nós não podemos levar nada deste mundo, aí se eu tenho o que comer, se eu tenho o que vestir, eu preciso estar satisfeito. Amém? Se eu tenho o que comer, o que vestir, porque muita gente não tem o que comer. Nesse exato momento estão procurando comida. Eu não estou dizendo só a pessoa que mora na rua, por exemplo. Há muitas famílias que nesse momento estão passando por necessidades, até de alimento, de vestimenta. E a Bíblia fala, se eu tenho tudo isso, eu preciso ficar satisfeito. Então, as pessoas hoje, muitas vezes, estão distraídas com as ambições populares, com aquilo que tem jogado. É fácil, às vezes, eu ter alguma coisa, e daqui a pouco lança essa outra coisa, de repente eu compro uma caneta. Essa caneta aqui, eu amo essa caneta, só que daqui a pouquinho eu já estou insatisfeito com ela, eu quero uma de ouro.
Assim que trabalha a mídia. Eu preciso ter uma de ouro, porque o meu vizinho tem, meu amigo tem, alguém da minha família tem, então eu quero agora, eu não quero mais essa. Eu estou insatisfeito. Aí está o erro. Eu posso ter uma de ouro, mas eu estou satisfeito com essa. E aquilo que eu tenho. Então, quando tem essa gratidão no meu coração, tudo muda. Eu lembro quando na nossa época de seminário, até antes, que nós queríamos, lembra do Orkut, aquela rede social? Alguns tinham, né, a Fazendinha, jogava Fazendinha e outras coisas. A gente observava as pessoas, porque quando você entra num seminário interno, você não tem como trabalhar fora. Você tem que trabalhar para a escola. E você, automaticamente, ficava meio que estagnado. E você via amigos construindo coisas, avançando, e você parado. E isso dá uma certa crise na pessoa, isso é natural. Mas aí eu ficava observando depois, eu descontente com aquilo que Deus tinha me dado. Falei, mas peraí, Deus tem me dado muitas coisas, além do que eu peço. Aí eu ficava analisando, refletindo, eu tinha muita coisa. Eu não estou dizendo coisa material só, tá bom, gente? Saúde. Quando você tem saúde para trabalhar, isso é uma bênção. Quando você tem uma boa mente para pensar, para fazer as coisas, isso é excelente. Quando você tem uma família que te apoia, uma família que está junto com você, um ambiente de trabalho agradável, que você pode crescer, que você pode trabalhar. É natural hoje as pessoas estarem descontentes com o trabalho. Mas quando você coloca isso diante de Deus e procura melhorar, e não amaldiçoar o seu trabalho, porque isso também não é bíblico, eu tenho que abençoar meu trabalho. Porque hoje é uma onda, né, de que as pessoas estão insatisfeitas com tudo e começam a sempre colocar empecilhos no trabalho, na família, em qualquer outra área. Então, para riquezas, para as posses, hoje o mundo tem ditado essas regras. Para você ter uma beleza, é ditado um certo padrão de beleza, para que você se enquadre na sociedade. Há também a popularidade. Hoje nós vemos, né, os jovens, adolescentes, querendo, por exemplo, fazer vídeos e mais vídeos, né, para ter uma certa popularidade. A gente sabe disso. Então, quando nós sabemos que isso, muitas vezes, quem que tem colocado? É o mundo. Porque foge o propósito. Os programas, por exemplo, são baseados numa óbvia falta de contentamento na vida de alguém. Pode reparar, os reality shows da vida, você observa que ali é uma falta de contentamento, que a pessoa quer sempre mais, sempre mais. E a Bíblia aqui está bem explícita aqui. Os que querem ficar ricos caem em tentação, caem em armadilhas e em muitos desejos descontrolados, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro, aqui está falando do dinheiro em si? Não. Nós precisamos de dinheiro para sobreviver. Mas o amor, esse apego ao dinheiro é nocivo. E aí é complicado. Mas quando eu não sirvo esse Deus mamão que controla o dinheiro, que ele é o próprio dinheiro, aí já fica mais fácil, quando esse Deus não me pega. Mas como que eu faço isso? Desprendendo das coisas. A administração dos meus bens é uma coisa, apegar aquilo é outra coisa. Se eu tenho um carro, eu não dou carona para ninguém, eu não posso levar ninguém, não pode ninguém relar, ninguém sujar, isso é apego. Agora, se eu sou desprendido do meu veículo, desprendido da minha casa, desprendido daquilo que eu tenho, aí muda a situação. No reino de Deus é a mesma coisa. Quando eu empenho, por exemplo, em ofertar na casa de Deus, muda, é sinal que o dinheiro não me controla. Eu estou dizendo, olha, o dinheiro não me domina. É isso, porque isso tem muito a ver com a questão espiritual. E a gente vê um discurso muito forte hoje, de que eu não dizimo, não oferto, é porque isso é coisa do Antigo Testamento, isso é coisa não é coisa do Novo Testamento. Irmãos, não está dizendo isso. Não está dizendo isso. Por exemplo, eu compro uma moto. Eu não estou contente com o escapamento da moto. Eu tenho que tirar o miolo do escapamento para fazer barulho. Para atrapalhar nossos ouvidos, está vendo? Atrapalha. Então eu estou descontente com aquilo. Eu tenho um pequeno sério problema com isso. Com esses barulhos, né? Nosso ouvido vai ficando, eu tenho medo de ficar surdo por conta disso.
Mas vamos lá. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e atormentaram a si mesma com muitos sofrimentos. As pessoas estão atormentadas por conta do dinheiro. Então, quanto mais ela tem que ficar observando como que está. Gente, eu não estou falando que é errado você fazer investimento, não estou dizendo isso, eu estou dizendo a questão do contentamento. Eu estou contente com isso? Você está satisfeito com a sua vida? Porque, primeiro, o contentamento não vive de aparência. Então, cai por terra também tudo aquilo que é mostrado. Eu vejo pessoas, principalmente jovens também, adolescentes, olhando para as mídias ou as redes sociais, estão até algumas pessoas com depressão, porque ela está bem. Daqui a pouco ela vê outra pessoa melhor, ela não se conforma. Então, o contentamento não vive de aparência, porque a gente sabe que o mundo ele é editado. Ele não é aquilo que você está vendo. Vai por mim. Muitas pessoas, eu conversava com o Lucas essa semana sobre isso, as mídias sociais, muitas pessoas, aquele sorriso não é aquilo, que já falaram, mas parecia que estava tudo bem, mas isso é normal. As pessoas não gostam de se expor, por exemplo, que eu estou doente, ou você faz um teste, coloca lá que você está ruim. As pessoas, é natural do ser humano, ficar com pena, e ela vai começar a dar like para você, isso é natural, principalmente quando morre alguém. As pessoas, não é porque olha que, infelizmente, perdemos uma pessoa. Não, às vezes, ela está contente. Ela está contente com aquilo, muitas vezes. E alguns que têm ideia de que contentamento é vaidade. Não é. Não é somente vaidade. É que eu estou contente, eu estou satisfeito com aquilo que Deus me deu. Por que muitos não querem ficar, por exemplo, em algum lugar? Porque eles já estão insatisfeitos com aquilo. Mas eu preciso melhorar, eu posso melhorar, mas contente. Então eles podem olhar, por exemplo, para a sua beleza, para a sua parte intelectual, para os seus músculos, e achar melhor que outros, por exemplo. Algumas pessoas. Então esses se veem acima daqueles que o rodeiam. Isso é complicado. Então a pessoa começa a olhar, já com um olhar altivo, para as pessoas, porque eu sou melhor, eu faço isso, eu faço aquilo. Então isso acaba sendo, jogando para a gente que eu tenho que ser igual àquela pessoa. E ninguém é igual a ninguém. Você foi projetado unicamente para ser você. Você é único. Se você é gêmeos, você é único. Você é única. Então nós temos isso também, nós temos essa graça de Deus. Eles têm, muitas vezes, um contentamento que não é sadio. Um contentamento que muitas vezes nós percebemos que não é sadio. E o cristão sabe que o contentamento nunca foi uma presunção, por exemplo. Por quê? Porque Deus fez todos nós igualmente falando. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz. Quem faz é o ser humano. O ser humano faz acepção. Deus não. Deus não faz. Nós não devemos pensar em nós mesmos como pessoas elevadas, por exemplo, mais que o outro. Às vezes é natural de pessoas, por terem uma baixa autoestima, por ter vivido numa cultura diferente, olhar e sentir que você não está muito bem com ela. Mas, na verdade, é ela que está pensando assim. Eu não gosto da pessoa porque ela tem isso, tem aquilo. Gente, isso chama inveja. A gente sabe. Eu não gosto de pessoa porque ela se acha, porque ela tem mais dinheiro que o outro. E você vai ver, a pessoa é simples. O que impede de nós vivermos uma vida simples? Há muitas pessoas que têm muito dinheiro que vivem uma vida simples. E há muitas pessoas também que não têm dinheiro, quer viver como se fosse rico. E acaba caindo em tentação, se arruinando, desviando da fé, sendo atormentado o tempo todo. Jesus morreu por todos os homens, independente da sua beleza, independente da sua intelectualidade, independente da sua aparência física, não importa. Jesus morreu por todos nós. Amém, irmãos? Segundo, o contentamento não é ocioso, a preguiça é pecado. Hoje é natural você olhar para uma pessoa e dizer, olha lá que pessoa preguiçosa, preguiçosinho, preguiçosinha. É um pecado aceitável na sociedade. É pecado, porque quem não trabalha é o quê? É ocioso.
E o contentamento não é ociosidade. Porque alguns pensam que o contentamento é você, não, eu estou bem aqui e vou ficar light, vou ficar tranquilo. Não, eu estou contente, mas estou trabalhando. Eu não estou satisfeito com esse trabalho, eu quero mudar, eu preciso fazer curso, preciso estudar, não sei que área que é, eu vou fazer alguma coisa e vou trocar. Se eu não estou satisfeito. Mas independente, eu preciso abençoar aquele onde eu estou já. Não ficar maldizendo, falando mal para as pessoas daquilo que Deus me deu, porque no começo tudo são flores, no começo tudo é bonito, depois vira a coisa, eu não estou mais contente. Então alguns nunca são motivados para trabalhar para o Senhor também. Eu não estou dizendo trabalhar dentro da igreja somente, muitas pessoas têm trabalhado fora, sabe, nos bastidores, ninguém está vendo, pessoas têm trabalhado para o Senhor. Não é somente aqui na igreja, mas tem trabalhado lá fora, sabe, ofertando do seu tempo, dos seus recursos financeiros também, porque Deus tem abençoado, e ela entende que Deus está abençoando, como nós cantamos que nada vem de nós, e a palavra de Deus diz isso, que tudo é de Deus, lá em Crônicas, então nós sabemos que tudo é de Deus, e eu estou devolvendo apenas uma parte que é de Deus, apenas uma pequena parte. Então o contentamento ele não vai ser ocioso, eu posso ser motivado para trabalhar na obra. Irmãos, desde que eu me converti, eu aprendi lá no livro de Jeremias, que eu não posso fazer a obra do Senhor relaxadamente. Se eu faço a obra do Senhor relaxadamente, Deus vai tratar comigo. Deus vai tratar comigo, é só questão de tempo. Então eu posso, se eu não quero fazer, eu saio. Mas se eu estou no negócio, eu vou fazer com excelência. Aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu tenho, aquilo que o Senhor Deus tem me dado, dons, talentos e muitas outras coisas. Então, algumas pessoas têm uma pobreza, mas de mente, pobreza de alma, pobreza de espírito, não de dinheiro. O cristão sabe que o contentamento não pode ser preguiça. Lembra daquela frase? Quem inventou o trabalho não tinha o que fazer. Para-choque de caminhão. Sócrates. Platão. Não, estou brincando. Quem inventou o trabalho não tinha o que fazer. Quem inventou o trabalho, irmãos? Quem? Deus inventou o trabalho. Você lê lá em Gênesis, já começa Deus colocando Adão para cultivar e guardar o jardim. Trabalhava. Todos os homens da Bíblia trabalhavam, nós trabalhamos. Então quem inventou o trabalho foi Deus. Então por que eu não quero trabalhar? Alguma coisa tem. E eu preciso, aqueles que amam, por exemplo, o sono, né, que dormem demais, caem na pobreza. Provérbios. Então quando eu começo a conhecer um pouco mais a fundo a palavra de Deus, eu começo a olhar diferente para o mundo. Então Deus quer que trabalhemos também para o seu reino, para o nosso sustento, para que nós possamos estar avançando na nossa vida também. Enquanto Cristo não volta, enquanto Cristo não nos chama, nós vamos trabalhando. Terceiro, contentamento não é uma autossatisfação. Muitos pensam que o contentamento é estar satisfeito com a realização pessoal, com a salvação pessoal, com alguma autorrealização. Alguns acreditam que já fizeram o suficiente, por exemplo, para o Senhor, e simplesmente deixam de trabalhar na obra também, né, e outras áreas também, atividades da igreja. Devemos examinar constantemente a nós mesmos se nós estamos na mesma fé que nós começamos, fé em Cristo. Eu estou na mesma fé? Eu estou na mesma pegada com o Senhor? Eu estou animado para fazer a obra do Senhor com excelência? Mesmo sabendo que eu sou limitado, mesmo sabendo que eu tenho as minhas limitações, eu tenho feito a obra do Senhor. E o que é esse exercício do contentamento cristão? Irmãos, é como um atleta, ele não para de treinar. Se eu parar de treinar em alguma área, olha o nego aqui, ó. Você para de treinar, nego? Está aí, ó, esbelto, assim como eu. Barriguinha sarada. Mas está ali, está treinando o tempo todo. Exercício espiritual é a mesma coisa. Qualquer área que você está trabalhando, se dedique. Na área que você está trabalhando, na área que você está fazendo, comece a se dedicar naquilo.
Comece a dar um pouco mais de si naquilo que você está fazendo. É viver esse exercício do contentamento cristão, é viver dentro das nossas possibilidades. Eu não posso sair fora daquilo. Hoje acontece que muitas pesquisas falam que, por exemplo, se eu sou classe baixa, eu quero ser classe média. Se eu sou classe média, eu quero ser classe alta. E assim vai indo, eu quero viver sempre além. Quero viver sempre além daquilo que eu posso. E o contentamento não é isso. Nós temos observado pessoas que começam a chegar perto de outras pessoas por conta de dinheiro, por exemplo. E a pessoa percebe, a pessoa sabe. Algumas pessoas já chegaram na igreja, e isso que é legal do evangelho, que ele é um evangelho igualitário, ele iguala as pessoas. Se você é um empresário, se você é do lar, não tem problema, você é um filho de Deus. Então a igreja não fica qualificando pessoas por posição social, por exemplo. Então a pessoa chega, ela é tratada de igual modo, ela não pode ser tratada diferente. É aí que está o negócio, a pessoa acha, ela pensa. A gente vê, isso não é só daqui. Porque a pessoa ela se sente diminuída, então ela começa a falar daquele outro, por exemplo, que tem. E não é assim que funciona. Porque a pessoa é a mesma coisa, ela está buscando o mesmo Deus, fazendo as mesmas coisas. Só que às vezes ela faz um pouco a mais. Isso é um problema, especialmente no Brasil, o desejo de ter mais e mais coisas. Eu falei hoje de manhã, eu conversei com alguns americanos no seminário, e eles falavam de um pastor, principalmente, que morou muito tempo nos Estados Unidos. Por exemplo, ele estava falando do celular. O brasileiro começou a travar o celular um pouquinho, ele já quer trocar. Ele falou, lá não, lá é diferente. Às vezes nós ouvimos coisas de brasileiros que estão lá, mas de pessoas mesmo que estão lá, americano, eu estou dando um exemplo, que estão lá, não, eles usam até o último grau. O brasileiro não, o brasileiro qualquer coisinha ele quer tudo de marca, tudo da coisa boa e do melhor, sem poder muitas vezes. Se eu tenho, tranquilo, sem problema nenhum. Mas e se eu não tenho? Eu preciso endividar, fazer uma dívida alta, pegar mais e mais cartões de crédito, para satisfazer o meu ego, para impressionar pessoas que muitas vezes eu nem conheço, né, que nós já ouvimos essa frase, fica ruim. Eu tenho cortado gastos na minha vida, desnecessários. Eu tenho feito isso. É um exercício. Então, nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que temos, muitas vezes. Eu tenho que estar satisfeito. Como resultado, nós temos vários carnês, vários cartões, várias dívidas e muitas outras coisas. E nosso nome, muitas vezes, dando um mau testemunho, sujando o nome. Ficando com o nome no SPC, no Serasa. Obtemos grandes quantidades de dívidas que nós não podemos pagar. E se eu não administrar corretamente as minhas finanças, nada vai dar certo. Aí eu vou achar, sim, que o outro compra um negócio, na família, alguém compra alguma coisa, eu fico, principalmente reunião de família, fim de ano, um exemplo. Qual que é o assunto que sai? Como que está a pessoa? Como que o Leandro está? O Leandro está bem? Cara, ele comprou um terreno, comprou uma casa e está com um carrão. Não, estou perguntando se o Leandro está bem. A pessoa não entende, ela só vai mirar a parte material. Ele está bem? No casamento, ele está com saúde, como que está? É assim. Mas as pessoas não veem dessa forma. Elas não observam dessa forma. Elas querem ver o que a pessoa tem. A pessoa, muitas vezes, ela é medida por aquilo que tem, pelas posses, não por aquilo que ela é. Eu achei muito interessante um rapaz que chegou à igreja, e ele está firme, graças a Deus, e ele falou, eu cheguei à igreja e ninguém ficou observando aquilo que eu podia dar. Ninguém ficou olhando para aquilo que eu podia fazer. Não, vocês gostaram da minha pessoa. E com Deus é a mesma coisa. Agrada-te do Senhor, da pessoa dEle. É assim que a gente precisa fazer. Olhar para a pessoa como pessoa mesmo. Não ficar olhando por aquilo que ela pode nos dar, por exemplo. Isso é errado. E nós sabemos que o contentamento significa viver dentro das nossas possibilidades. Paulo falou isso. Precisamos estar livres do amor ao dinheiro. Lá Hebreus vai falar. E eu preciso ser feliz independente da circunstância.
Há pessoas, por exemplo, que são bilionárias, que são miseráveis, que só têm dinheiro. Dinheiro ajuda? Claro, claro que ajuda. Mas não é só isso, tem muitas outras coisas também. É aprender o segredo do contentamento, estar feliz com aquilo que você tem. Então agradeça a Deus por aquilo que você tem, pela sua família, pelos bens que Deus tem te dado, administra conforme Deus te dá, mas não fique descontente com aquilo, não fique observando a vida do outro. Né? Aquele negócio que a grama do vizinho é mais verde, porque ela é sintética, as pessoas falam. Mas muitas vezes é assim. Então, cuide da sua vida, comece a trabalhar dentro daquilo que você tem, que Deus tem para a tua vida, e você vai ver como que vai mudando. Nós estamos tão presos pelo físico, que muitas vezes nós acreditamos que se eu não tenho alguma coisa, eu não posso me contentar. Se eu não tenho isso, eu não sou feliz. Se eu não tenho uma casa, por exemplo, eu não sou feliz. E nós vamos acreditando nessas coisas. Não é só isso que traz felicidade. A gente sabe, você conhece pessoas que, às vezes, quem sabe, são milionárias e não vivem felizes. A gente conhece pessoas assim. Na nossa sociedade, os bens materiais são a causa de morte, de invejas, de cobiças, processos judiciais, disputas por herança. Acontece por quê? Por conta do dinheiro. Alguém morre, mal acaba o enterro, pessoas brigando por conta daquilo que o falecido deixou. Muitas pessoas, nós já vimos isso. Muitos lugares. Então cuide com o seu coração, para que você esteja contente com aquilo que você tem. Batalhas de custódia são muitas vezes combatidas devido ao dinheiro. Todas as coisas acontecem devido ao foco indevido no valor das coisas. Eu tenho um foco errado nas coisas, eu vou ficando preso a isso. Nós encontramos contentamento no plano espiritual. Aí sim, eu consigo ficar contente. E a pergunta que eu faço para a gente finalizar: você está contente com a sua vida? Você não pode servir a Deus e a mamão. Você não pode servir a Deus e as riquezas. Não tem jeito, não dá. Ou você serve ao Senhor, ou você serve ao mundo. Então ouça a palavra de Deus. Lá em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então se eu estou ouvindo isso aqui, como eu falei aqui, o versículo que nós lemos, a parte final, você, porém, homem de Deus, automaticamente a mulher de Deus também, fuja de tudo isso, dessas coisas nocivas que o dinheiro traz. Mas busque a justiça, busque a piedade, busque a fé, busque o amor às pessoas, busque a perseverança e a mansidão. Você vai ver que coisas vão sendo agraciadas na tua vida. Você vai sendo abençoado porque você busca coisas honrosas, coisas de Deus, coisas que valem a pena seguir. E você vai ver que Deus vai te abençoando, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, fique com essa palavra, exercite o contentamento no descontente. Não fique com inveja, não fique cobiçando coisa do outro. Isso não é sadio. Vamos orar? Fique de pé, vamos orar em nome de Jesus. Depois nós vamos participar da ceia. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós agradecemos a Ti, ó Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado, ó Deus, porque nós sabemos que a gente precisa, ó Pai, estar contente, independente de qualquer coisa, ó Deus. Obrigado, ó Pai, nós só temos gratidão, nós só temos que agradecer a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, ó Deus. Irmãos preciosos, ó Pai, a nossa casa, nosso lar, ó Deus, que o Senhor tem nos dado, embora muitas vezes simples, mas o Senhor habita ali naquele lugar. Obrigado por nossa igreja, ó Deus, obrigado por essa família na fé, que nós estamos sempre reunidos, ó Pai, que possamos estar crescendo sempre em unidade, sempre, Senhor, cada vez mais em unidade também, ó Deus, que o Senhor possa estar dando crescimento à Tua casa, à Tua igreja, Deus, de pessoas, ó Pai, também no quesito, tanto em quantidade, como também em qualidade, para que possamos estar sempre sendo orientados pelo Senhor em nossos projetos, em nossas vidas, ó Deus, em tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, que possamos estar andando na direção do Senhor, porque lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos a Ti. Amém e amém. Amém, irmãos? Pode se assentar, por gentileza, mais uma vez.
Quero convidar minha esposa aqui, por gentileza. Seja bendito nós pecadores. Antes de orar pela família, eu quero convidar minha irmã para vir aqui na frente. Ela tem algo para falar. Graça e paz, igreja. Boa noite. Eu não sei se todos aqui sabem, mas hoje, o segundo domingo de junho, é comemorado o Dia do Pastor. E eu estou nervosa. Eu vim aqui em nome de toda a igreja prestar homenagem ao nosso pastor. Mas antes de falar algo para ele, eu gostaria de falar algo para a igreja. Que nós, como ovelhas, muitas vezes deixamos de honrar os nossos pastores. E eu tenho visto isso não só aqui na igreja local, mas em todas. Porque muitas vezes não honramos os nossos pastores, às vezes não vemos o sacrifício que eles fazem por nós. Às vezes você acha que é só ele vir aqui e pregar. E eu, por estar mais próxima, eu vejo. Porque como muitas vezes eles deixaram de estar conosco numa reunião de família, para estar aqui com vocês, para estar trabalhando ou ajudando alguém. Então, assim, que nós possamos honrar a vida do nosso pastor. E quando eu falo honrar, não é só honrar dando presente, ficar paparicando, porque isso não é honra. Mas honrar com obediência, respeito, com amor. Porque muitas vezes chama a nossa atenção e eu vejo que muitos ficam de carinha feia, magoadinho. Mas assim como nós, o nosso pastor também, ele é falho, porque ele é homem, ele não é perfeito. Ele vai nos magoar. Mas já pensou quantas vezes que nós, como igreja, magoamos? Quantas vezes eles ficam tristes por algumas atitudes que nós temos com ele? Então, assim, que nós possamos estar pensando e honrar a vida deles, servindo aqui, não para ele, mas para Deus. Mas através disso, honrar a vida dele. Porque eu estava conversando esse dia com o Wander e com meu marido e falei, o peso que eles têm é um peso espiritual. Porque quando chegar lá, ele vai ter que dar conta da vida de cada um de nós. E isso vai ser cobrado dele. Então, assim, que como igreja a gente possa honrar mesmo os nossos pastores. Pastor, nós te agradecemos por tudo que tem feito por nós. Que o Senhor continue te abençoando, te guardando, dando sabedoria, dando direção. E que o Senhor continue sendo essa bênção que é na minha vida e eu creio que são na vida de todos. Wander vai estar trazendo um presente. Vai estar entregando em nome de toda a igreja. É simples, mas é de coração. E eu gostaria de estar chamando o Randolfo para fazer a oração pelo nosso pastor. Graças e paz, igreja. Vamos orar pela vida do nosso pastor, que tem feito muito por nós. Então, temos que agradecer a Deus, porque colocou esse homem e essa mulher para cuidar de nossas vidas, que tem sido uma bênção. Eu posso falar porque eu considero ele assim, como meu irmão mesmo, que a gente tem passado coisas juntos, muitas coisas o pastor tem feito por nós, e acredito por todos nós. Então, nós temos que agradecer o nosso pastor por tudo que ele tem feito em nossas vidas. Agradecer a Deus, principalmente. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, Pai. Obrigado, Pai, por o Senhor ter colocado o pastor Ricardo em nossas vidas. Pelo cuidado, Senhor, que ele tem tido conosco. Muito obrigado, Senhor, porque ele tem cumprido, Pai, com o que o Senhor colocou para ele, Senhor. Tem feito, Pai, com zelo, com carinho, com amor. Tem cuidado de tudo, Pai, para que o Teu reino, Pai, venha crescer, que é o principal, Pai, nesta vida. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pela vida dele. Que o Senhor continue abençoando, guardando, livrando, Pai. Continue usando, Senhor, como o Senhor tem feito, Pai.
Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque Ele tem feito, Pai, muito por nós. E por isso, nós te pedimos pela vida dele, Senhor. Que o Senhor continue, Pai, usando-os, Pai. Em nome de Jesus. É o que te pedimos. Oramos e agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, eu agradeço muito de coração mesmo. Obrigado pelo carinho de vocês. E eu confesso que muitas vezes tem sido doloroso o ministério. Quando alguém liga falando que está doente, falando que perdeu alguém, a gente sofre muito também. Quando é um peso espiritual, alguém que está doente, tem alguém da família, a gente sofre, nós somos um corpo. E quando um está doente, a gente sofre também. A gente tem sofrido. Mas é um sofrimento que Deus, se Deus nos chamou para essa obra, a gente não vai desistir, nós não vamos desistir. Nós vamos permanecer perseverando no Senhor e por cada vida. Então assim, o púlpito, nós temos falado sempre, é o último lugar de um pastor. Aqui é o melhor lugar, mas os bastidores é mais complicado. Quando alguém fala alguma coisa que a pessoa não está bem, é muito complicado para a gente está junto com vocês, nós somos iguais a vocês, não muda nada, tá bom? Se vocês puderem, nos ajudem em oração também, porque o peso não é tão leve assim, mas se Deus chamou, nós vamos obedecer esse chamado. E eu quero dizer que eu amo muito a vida de vocês, aqueles que estão nos assistindo. Eu e minha esposa, a gente tem um ministério, né? E nós amamos muito a vida de vocês, tá bom? Deus abençoe. Vamos orar por nossas casas, irmãos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por mais uma vez, Senhor, podemos estar aqui diante da Tua presença. Obrigado, Senhor, por cada vida aqui presente, por cada família aqui representada, aqueles que estão em seus lares neste momento. Deus, que o Senhor possa estar derramando, Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor, do Teu cuidado sobre o lar de cada um. Suprindo, Senhor, todas as necessidades físicas, materiais, espirituais, emocionais, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando de cada coração, que neste momento, ó Deus, se encontra aflito, que o Senhor possa estar levando, ó Deus, da sua cura, do seu renovo, ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa estar visitando cada vida, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Nós colocamos diante do Senhor, ó Deus, a família da irmã Iraci, ó Deus, a sua irmã, os seus sobrinhos, ó Deus, que neste momento não estão bem de saúde. Pai, que o Senhor possa, Senhor, estar colocando as Tuas mãos de poder, curando, restaurando. Sabemos, ó Deus, que a última palavra é do Senhor, e nós vamos continuar firme, ó Deus, clamando não só por eles, mas por todos aqueles, ó Deus, que têm sofrido, ó Deus. Visite cada um, Senhor, cada um que se encontra, Senhor, nos hospitais, que o Senhor possa estar visitando cada leito, ó Deus, em nome de Jesus. Esteja com cada profissional, ó Deus, com os médicos, ó Deus, com cada enfermeiro, que o Senhor possa estar fortalecendo, Senhor, essas vidas que têm dado tanto, Senhor, trabalhando e cuidando daqueles que precisam. Fortaleça, Senhor, essas vidas, proteja, livra, Senhor, eles de todo mal, ó Deus, que o Senhor possa ser a força deles a cada dia. Abençoe, Senhor, o nosso povo aqui, ó Deus, a nossa igreja. Derrame, Senhor, a Tua presença em cada coração, que nós possamos, ó Deus, ser uma igreja forte, Senhor, que caminha, Senhor, juntos, unidos, ó Deus, em um só propósito, ó Deus. Nós te glorificamos pelo privilégio que nós temos de te servir. Obrigado, ó Deus, pelo Teu chamado, ó Deus. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós, ó Deus, e por nós, ó Deus. Continue, Senhor, nos abençoando, nos protegendo, Senhor, e nos livrando de todo o mal, ó Deus. Porque nós sabemos, ó Deus, que mesmo, ó Deus, que as coisas às vezes aconteçam, que mesmo que as coisas, Senhor, saiam, Senhor, do nosso controle, ela sempre está no controle do Senhor. Nós sabemos que nós estamos seguros em
em Ti, ó Deus. Que o Senhor continue, Senhor, sendo a nossa força e ensine cada um de nós, ó Deus, a esperar, a confiar e a descansar em Ti, sabendo, ó Deus, que dias melhores virão para a Sua honra e para a Sua glória, Senhor. Que nós oramos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu quero mais uma vez dizer que algumas pessoas estão juntas com a gente, né? Isso que motiva, principalmente a motivação que vem de Deus, dos céus, e segundo, aqueles que estão juntos. Sabe, você pediu apoio. Quando várias pessoas foram infectadas com o vírus ou estão enfermas, a gente sente, né? A gente sente muito. A gente clama a Deus, a gente busca, a gente ora. Quantos churrascos a gente deixou de ir para atender um aconselhamento? Isso não tem problema nenhum, não tem problema. A gente faz com prazer, a gente faz com alegria, né? E eu vejo pessoas, né, que nós estamos juntos, e é como uma família mesmo, nós somos uma família na fé. Então Deus te abençoe muito mesmo, que você tenha uma semana abençoada, e após a bênção apostólica, você pode... se você veio preparado, né, para ofertar, para dizimar, você fica livre, tá bom? Você sabe disso, que você é livre para ofertar ao Senhor. Nós temos as 2 caixas aqui, depois você pode depositar. Também tem a conta da igreja, você fica livre para depositar também, tá bom? Levante suas mãos aos céus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. E com o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, vai na paz e até quarta-feira às 20 horas. Um grande abraço.